Bom, gostaria de registrar a presença do Dr. Tarcísio Mateus Abel, prefeito de Macatuba, Dr. Antônio Carlos Castilho Garcia, presidente da Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército. Nós vamos passar agora para um tema um pouco diferente do Zika vírus. A doutora Elizabeth disse que a partir de 2002 o mosquito parou de ser controlado e teve uma outra coisa que descontrolou a partir mais ou menos dessa data, e que gera um efeito colateral semelhante ao que o Dr. Paulo Leão falou, de um choro compulsivo descontrolado na nação. De maneira que eu convido a Sua Alteza a falar a respeito da situação política nacional e explicar o manifesto recém-lançado pelo Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, que será, no final, entregue às senhoras e os senhores. Em primeiro lugar, em nome do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, queria agradecer à doutora Elizabeth Kipman e ao Dr. Paulo Leão as brilhantes palestras que nos esclareceram muitíssimo o auditório a respeito de algo que todos nós suspeitamos, que por trás da campanha a respeito do Zika vírus há uma segunda intenção, que é a liberalização do aborto, e é a aplicação de uma agenda que é própria do Zika vírus, que tomou conta do Brasil, que seria o PT, e é uma agenda que é própria da ONU, é própria desse mundo moderno que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus, e que quer impor uma agenda que é exatamente o contrário do que nós desejamos, que é a civilização cristã. A respeito da situação no Brasil, eu queria começar esclarecendo uma questão. Fala-se continuamente, a principal causa do impeachment, da situação atual, etc., é a corrupção. Mas não é a principal. A principal causa da situação do Brasil atual, e é a razão pela qual nós vemos com certo alívio o afastamento do partido Zika, vírus do PT, é que nós tivemos no ano de 2002 a tomada de poder de um partido que tinha na sua agenda a imposição de um regime que é profundamente antinatural, que é o socialismo. Logo depois de, por artifícios políticos, conseguiram eleger finalmente o Lula, o chefe da sua Casa Civil, que hoje está vendo o sol nascer quadrado, na prisão, teve o descaramento de dizer, está na imprensa, que eles tinham um programa para 30 anos de poder e que o objetivo final era efetivamente impor no Brasil um regime socialista. Isso está dito em todos os termos. Mas não é só ele que disse, é o próprio presidente Lula. Eu tenho aqui o texto de uma entrevista do presidente Lula a El País, de dia 9 de maio de 2010, em que ele diz textualmente que o objetivo deles, ele começa com um palavrão, dizendo que tipo de capitalismo é esse? Um capitalismo sem capital. E então ele diz, resolvi então que era preciso primeiro construir um capitalismo, para depois fazer o socialismo. Que está reconhecido por ele que eles queriam efetivamente o socialismo. E tem um ponto que, para nós católicos, é dolorido. Textual do Lula. O PT não teria existido sem a ajuda de milhares de curas, de padres, e das comunidades cristãs do Brasil. O PT ele deve muito ao trabalho da igreja, não da igreja nossa, da igreja progressista. A teologia da libertação ao sacerdócio progressista. Tudo isso contribuiu na minha formação política, na construção do PT e na minha chegada ao poder.
Ele reconhece que não fosse a esquerda católica, não teria chegado ao poder. Depois vinha minha relação pessoal com a igreja, etc, continua. Eu não li até o fim. Se alguém quiser o texto dessa entrevista, é fácil encontrar no site do jornal País, nessa data, a entrevista do presidente Lula, na qual ele reconhece o que eles queriam. E o que é que nós vimos durante o período, logo no início do PT? Foi que eles tiveram um programa, eles são muito espertos. Infelizmente, por trás existe, como foi dito, a esquerda católica, o Frei Beto festejou isso em prosa e verso logo depois da eleição do Lula. Eles, aproveitando um bom momento econômico, procuraram enriquecer certas faixas do país e com isso anestesiar as reações. E enquanto anestesiavam a nação, eles fizeram o que se diz no jargão esquerdista, o aparelhamento do Estado, quer dizer, o domínio do Brasil no segundo, terceiro, quarto escalão, e infiltraram PT em toda a nação. Ao mesmo tempo, instauraram o maior sistema de corrupção que já se viu, talvez, no Ocidente. Existe o maior disso na Rússia do Putin, mas esse é outro problema. Mas no Brasil foi o maior, e talvez no Ocidente, o maior sistema de corrupção que já houve. Mas o objetivo dessa corrupção não era apenas encher o próprio bolso. Era fazer caixa para poder manter-se no poder durante 30 anos. Esse ponto é absolutamente fundamental nos lembrarmos. Para comprar adesões, para comprar as cumplicidades, foi visto isso, foi provado por ocasião do processo mensalão, etc, etc. E no processo, por ocasião do mensalão, o governo só não caiu por cumplicidade de outros socialistas. E nós fomos ver o que eles fizeram nesse período, é que ao mesmo tempo que anestesiavam, dando uma ilusão de progresso econômico, eles foram fazendo uma série de legislações para tentar liberalizar o aborto, introduzir, isso foi no governo Lula e no governo atual, nas escolas, um programa de educação sexual, o que é absolutamente condenado pela Igreja. Há documentos claríssimos do Papa Pio XII sobre essa questão, que isso deve ser reservado aos pais, aos confessores e a pessoas especialistas, nunca em público, nunca em conjunto. É condenado pela moral católica. Foram nesse programa atualmente tentar impor essa ideologia de gênero, que muitas prefeituras entrou, porque os prefeitos nem sabiam, os vereadores, quando aprovaram, nem sabiam, tentaram introduzir pelo Congresso Nacional, foi rejeitado. Passaram para as câmaras municipais, várias assembleias legislativas foram rejeitadas, porque os deputados sabem que perderam votos com isso, tentaram introduzir pelas câmaras municipais. E o que foi muito interessante, que aí houve uma reação muito grande em todas as câmaras municipais, em que os católicos se moveram, em que a população se moveram, foi rejeitado. Mas eles impõem, e as associações de professores, não, apesar de ter sido rejeitado, nós somos professores, nós temos ouvido os alunos, nós vamos fazer a propaganda da ideologia de gênero. Não preciso escrever o que é ideologia de gênero aqui, todos as senhoras e senhores já ouviram falar dessa abominação, mas das coisas é uma coisa satânica e uma coisa que destrói completamente a inocência das crianças. Como já a educação sexual já não destruía isso. E não fosse uma violação de uns direitos fundamentais, são tais direitos, essas questões inalienáveis que o Santo Padre Pio Bento XVI falava, que é o direito que os pais têm à educação dos seus filhos. Foi introduzido a obrigatoriedade do SUS. Bom, casamento entre pessoas do mesmo sexo não entrou pelo Congresso, entrou pelo Supremo, e a obrigatoriedade do SUS fazer as operações malditas. Não muda nada, apenas transforma o infeliz, ou a infeliz num tarado numa tarada. Perdão a expressão, mas essa é a tragédia. E nós vemos ao mesmo tempo nesse programa satânico de destruição do povo brasileiro, a marxicização dos currículos escolares. Está se tirando a escola, vai estudar apenas as origens afro-brasileiras, os índios, a influência dos índios, etc. E o jogo das outras culturas, uma modificação completa dos currículos escolares, porque eles têm uma agenda para fazer o Brasil o contrário do que nós queremos. É uma agenda sistemática de destruição dos valores cristãos, destruição da cristandade. Essa é a realidade. O denominador comum de tudo que é feito é a destruição da cristandade. Do ponto de vista mais econômico,
a corrosão de uns direitos básicos, que é direito natural, direito de propriedade. Reforma agrária, a favorecimento do MST, reforma urbana, o movimento sem teto, financiado pelo governo, inclusive pelo governo de São Paulo, com grossos financiamentos, o tal MTST. De repente surgiu um homem que ficou famoso do dia para a noite, um tal Boulos, que nunca ninguém tinha ouvido falar do tal Boulos, e agora está em todas as reuniões no Palácio Planalto, reuniões aqui no São Paulo, reuniões em toda parte, os jornais todos falam dele, etc. Então, é a questão de quilombolas, tentando criar uma luta de classe entre brancos e negros, a questão dos índios, da FUNAI, com a cumplicidade do CIMI, Conselho Missionário Indigenista, cumplicidade escandalosa do CIMI. Aliás, graças a Deus, é uma CPI contra o CIMI no Mato Grosso do Sul, que está revelando coisas mais trágicas, mais graves a respeito do assunto, a questão da CUT, etc. E eu não podia... Bom, e um outro ponto, que também começou com o governo anterior, não com o PSDB, de outro partido, o PSDB, que é a questão do desarmamento. Por que eles falam tanto de desarmamento? Porque eles sabem que a população desarmada é uma população psicologicamente submissa, acovardada. Foi exatamente o que fez Hitler, Stalin, Fidel Castro, todos eles começaram o desarmamento. Quer dizer, há uma agenda sistemática para destruir a cristandade. Eu não posso deixar de ressaltar, aqui diante do presidente do Instituto Pinheiro de Oliveira, dos senhores membros do Instituto, das senhoras que apoiam o Instituto e dos presentes, o papel do Instituto Pinheiro de Oliveira na luta, nessa grande luta. Na luta pela direito à vida, contra o aborto, na luta contra o desarmamento, na luta contra a reforma agrária, contra a questão dos quilombolas, contra a questão dos fundais, etc. Na questão dos índios, a reedição, já segunda reedição do livro célebre do professor Pinheiro de Oliveira, Tribalismo Indígena, Ideal Comum e Progressista para Revolucionar o Brasil, que é uma luta sistemática. Mas sempre o denominador comum, qual é? É a questão, a ideia da destruição da cristandade, que é muito mais grave do que a corrupção apenas, é um esquema de corrupção como nunca se viu, mas é a ideia, o objetivo, a agenda, a intenção de destruir a cristandade, destruir os nossos valores cristãos, a questão dos valores da família, os valores da propriedade, destruir nossas tradições, etc. Isso é uma coisa, esse é o ponto que nós devemos ter presente para entendermos o que está acontecendo no Brasil atual. A causa profunda disso foi, da situação atual, o objetivo é a destruição da cristandade. Mas o que nós vimos para entender algo também agora animador? Em 2013, está provado nos jornais, etc., o ministro-chefe da Casa Civil, Gilberto Carvalho, por meio de suas articulações, inclusive da esquerda católica, começou a lançar os protestos no Brasil inteiro a propósito dos 20 centavos das passagens de ônibus. Processos na Paulista, aqui, ali, etc. E os processos foram volumando, mas, em certo momento, nesse clima de desconforto, de desconfiança que havia dos brasileiros com uma agenda que estava sendo imposta, começaram a sair às ruas, não apenas os dos 20 centavos, mas nos sucessivos protestos, em certo momento, eles perderam a batalha das ruas. E os que saíram em vermelho passaram a ser enxotados. E as ruas foram dominadas pelo pessoal que dizia, tipo, resume, nossa bandeira verde e amarela e jamais será vermelha. Assim foi em 2013, assim foi em 2014, houve a reeleição da presidente Dilma, quer dizer, presidente Lula, da presidente Dilma, houve essa série de manifestações e a indisposição com o governo foi crescendo. E os escândalos foram sendo patenteados. E, em certo momento, houve uma espécie de sensação de saturação da opinião pública e o público começou a sair às ruas. Apareceu um juiz corajoso em Curitiba, o juiz Muro, que começou a averiguar a questão e revelar o que estava por trás desse esquema, mostrar que havia uma unicidade nesse esquema de corrupção.
que era esse projeto de domínio do governo de manter o Brasil sob a tirania do PT, para estabelecer a pior tirania que existe na história, que é o socialismo. Eu lembro as palavras do Papa Pio XI: entre socialismo e cristianismo não há conciliação. Socialismo e cristianismo e catolicismo são termos contraditórios. Bom, assim foi até as manifestações de 1916. Quem via o Brasil pela televisão, pelos jornais, etc., não tem uma ideia de uma coisa que o professor Plínio Coronel de Oliveira sempre nos chamou a atenção, que há dois Brasis. Um é o Brasil patente, o Brasil da política, o Brasil da televisão. Outro é o Brasil latente. É o Brasil que mantém seus valores, que defende seus valores, que é apegado às suas tradições, que é apegado às suas famílias, etc. Nós vimos isso de uma forma muito marcante na diferença entre as manifestações do verde e amarelo e as manifestações de vermelho. Nas manifestações, sobretudo a de 13 de março, aqui na Avenida Paulista, foi impressionante, porque havia, segundo cálculos, inclusive de uma agência israelita, que tem um sistema de calcular pelo número de celulares, não sei como é que funciona, mas é muito preciso, mais de 1.400.000 pessoas na rua de São Paulo, nesse momento. Não houve um incidente, não havia garrafa de plástico no chão, não havia papéis no chão. Apesar da pessoa estar apinhado, um tem que passar, quase que não chega a dar cotovelada, porque uma pessoa educada não dá cotovelada para passar, mas empurrando, etc. Não, quem esteve lá, doutor Eduardo Brotero, vários de nós estivemos lá, nenhum de nós viu um movimento de mau humor. É o Brasil autêntico, é o Brasil cristão, é o Brasil latente, é o Brasil latente que voltava à superfície. O professor Plínio Coronel de Oliveira insistia em dar uma imagem seguinte: o Brasil, o que a gente vê na rádio, na televisão, nos jornais, é a ponta do iceberg. Por baixo da superfície do mar está a massa do iceberg. Assim também no Brasil, por baixo dessa aparência, existem reservas morais muito maiores do que se pode imaginar. Eu, por várias razões, fiz muitas palestras pelo Brasil afora e sinto isso palpavelmente. E sinto, sobretudo, um certo alívio nos vários ambientes, às vezes universitários, secundários, de relações comerciais, de fazendeiros, eu falei muitas vezes, bairros populares do Nordeste, etc. As reservas morais do povo são muito maiores do que ele podia pensar. E quando a gente explicita o que seja a doutrina católica, ou seja o direito natural, que seja boa ou não posso poder na criação, eles não, de fato tem razão, ele sente um certo alívio, que se explicita para ele algo que ele pensava, que ele não sabia explicitar, mas se sente aliviado vendo essa explicitação. E nós vimos isso muito agora nesses últimos tempos no Brasil. Os brasileiros sentiram um certo alívio de poder manifestar sua inconformidade com a agenda de destruição da cristandade, do qual nós vínhamos sendo vítima há muitos anos. E não é só no governo PT, já havia começado antes. Essa é a realidade. Os cartazes na rua eram muito significativos. E muitos deles chamavam atenção para esse aspecto, o aspecto ideológico. E esse é o ponto que nós temos que ter presente. É uma agenda ideológica de esquerda que visa impor algo que é contrário à boa posse-poder na criação, é contrário às nossas tradições cristãs, é uma agenda destrutiva da cristandade. Os cartazes foram muito pitorescos. Foi esse martelo com o PT. Era muito pitoresco, sobretudo agora na última manifestação, dia 17 de abril, um número de cartazes que aparecia tchau querida, tchau querida. Toda aparência aparecia tchau querida, que foi aquela, todos conhecem o fato do tchau querida do Lula com relação, mas acaba sendo que os antipetistas assumiram isso. Talvez a maior parte dos cartazes era tchau querida, não? Acabou. Mas era esse Brasil autêntico que volta à superfície. Houve um alívio enorme com isso no Brasil.
com a votação do impeachment, foi muito interessante também a votação do Congresso Nacional. Porque os deputados diziam, pela minha família, por Deus, pelos meus netos, pelo futuro do Brasil, etc. E quem assistiu, eu não assisti toda, mas assisti uma boa parte, via, quando já se via pelo modo de ser deputado, que aparecia, esse vai votar a favor do impeachment. De repente apareciam uns tipos mal encarados, feios, com uma barba desgrenhada, bom, esse aqui vai votar contra o impeachment. Era sistemático, com outra exceção, mas essa é a realidade. Quer dizer, e eles tinham que dizer o que diziam, por quê? Porque sabiam que se agradar o eleitorado. Eles não são uma Assembleia de Santos, muito pelo contrário. Já dizia Rui Barbosa que na monarquia o parlamento é uma escola estadista, na República transformou-se em uma praça de negócios. Bom, e foi o Rui Barbosa que regiu o decreto de proclamação da República. Bom, mas enfim, houve um enorme alívio. Poderia ter até uma sensação havia um clima pesado, infestado, uma nota até meio preternatural. De repente, um pouco, eu não devo histórico para entender essa realidade, que é da Alemanha nazista. Mamãe é alemã, mamãe contava esses detalhes, e quando era menina, eu tenho 10, 12 anos, mamãe me contou um fato que me impressionou muito, que depois, mais de 40 anos depois, um padre, aquele padre Hans em Brasília, São Deus Barreto está aqui presente, que contou o mesmo fato. Como é que se explicava que um país culto, com tradições, como a Alemanha, de repente deixou-se dominar por um energúmeno chamado Adolf Hitler. E fanatizar por esse energúmeno. Havia um padre, um bom padre, que acreditava em Deus e acreditava na existência do demônio também, que uma vez que Hitler foi fazer um comício em Nuremberg, que eles faziam aqueles comícios numa série de asneiras, o pessoal todo fanatizado, gritava Heil Hitler, aplaudia delirantemente, entrava em frenesia, etc, etc. Eles faziam, eu vou acabar com isso. E foi num balcão da praça, em que Hitler estava fazendo seu comício. Mas o padre Maggiore conta o mesmo fato no seu livro a respeito do nazismo. São 3 fontes diferentes. Mas o primeiro que eu tenho, que marcou a minha infância, é a mamãe. Ele foi numa praça, num balcão que dava para a praça. Estava escuro, ninguém via. E rezou um exorcismo. Travou a língua do Hitler. Hitler só conseguiu voltar a falar muitos quilômetros fora da cidade. E depois perseguiu essa cidade pro resto da vida. Até ele ter a ideia não louvável, suicidar-se depois de levar a Alemanha a imensa tragédia que ele levou. Mas, quer dizer, mas havia também no clima criado pelo PT e por esse pessoal todo, algo assim meio preternatural que eu me sentia mal. Com a aprovação do impeachment, na primeira fase do impeachment na Câmara dos Deputados, houve uma espécie de alívio nessa fase. Um alívio não pequeno. Daí, o problema agora qual é? É manter a vigilância. E o objetivo Tá bom. Todos nós somos vítimas. Não é nem a pessoa, nem a doutora Isabel, nem o doutor Paulo Leão que vem esse bilhetinho. Mas daí a importância do manifesto será distribuída para todas as senhoras e os senhores no fim, que eu recomendo com leitura cuidadosa, porque esse manifesto tem sobretudo em vista o pós-PT, pós-impeachment, que é a vigilância. Não acharmos que agora está tudo resolvido. Pelo contrário, redobrarmos a vigilância, sobretudo porque muita gente vai achar que tudo está resolvido. E redobrar a vigilância para quê? Para as várias alternativas que estão sendo apresentadas, para várias falsas soluções que são apresentadas. Desde soluções de extrema, entre aspas, direita, porque entre comunismo e nazismo nunca houve diferença nenhuma versus medalha, mas de um regime assim, turbulento, etc, etc, cujo personagem hoje em dia que é apresentado no resto do mundo sendo o grande homem, o grande salvador, o grande modelo é o presidente Putin, que seria longo tratar do assunto, mas e tem muita gente, aqui no Brasil menos, mas na Europa muita gente acha que a solução é um Putin, ou apoio ao Putin, uma frente única com Putin, etc.
Aqui no Brasil, graças a Deus, muito menos. Mas usar. Até aqueles que acham que é preciso continuar as reformas de base, porque afinal de contas, injustiças, etc., que isso precisa continuar os programas sociais, os programas de estado de bem-estar social, o estado de bem-estar social, que é preciso manter a reforma agrária, é preciso rever a questão dos estatutos municipais, como tem função de reforma urbana, etc., etc., mas toda a influência de esquerda, etc. Nós temos que ter uma vigilância nesse ponto. Por quê? Porque nós temos que ver, existe uma verdadeira conspiração anticristã. Isso não sou eu que digo. Há um livro excelente, publicado no início do século XX, com o apoio do Papa São Pio X, chamado Conjuração Anticristã. E a gente vê que existe na ONU, existe em todos os países essa agenda de aborto, agenda de destruição da família, agenda de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Qual é a intenção que eles têm com isso? É uma agenda satânica. E é contra nessa luta, que poderia dizer que é entre anjos e demônios, entre os que são de Deus e os que são, nós chamamos de quem não é comigo, está comigo é contra mim. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, não, nós temos que manter a nossa batalha. Nós temos que ter a coragem de continuar na nossa batalha e eu termino não sei se vou avançar um pouco o sinal, mas com uma citação que sempre me tocou muito e que o professor Plínio de Oliveira gostava enormemente e que citava com muita frequência do Papa São Pio X, em que ele diz, eu leio textualmente, eu leio depois dele 3 textos de Papas e eu termino depois com a citação do professor Plínio de Oliveira. O primeiro é do Papa São Pio X. Ele diz: não, veneráveis irmãos, é preciso reconhecer energicamente nesses tempos de anarquia social e intelectual, já no começo do século XX. A cidade não será construída de outra forma senão aquela pela qual Deus a construiu. A sociedade não se edificará se a igreja não lhe lançar as bases e não lhe dirigir os trabalhos. Não, a civilização não está para ser inventada, nem a cidade nova para ser construída nas nuvens. Ela existiu, ela existe. É a civilização cristã, é a cidade católica. Trata-se apenas de instaurá-la e restaurá-la sem cessar, sob seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre renovados da utopia malsã, da rebeldia, da impiedade. E aí vem um tema de São Pio X: omnia instaurare in Cristo. Quer dizer, restaurar tudo em Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque instaurar, a tradução de instaurar é restaurar. Restaurar tudo em Cristo. Eu cito um texto de Pio XI. Eu cito isso, inclusive, o seguinte, porque eu muitas vezes sofro acusações nas minhas palestras que eu misturo religião e política. E, de fato, misturo. Porque, graças a Deus, sou católico. Eu não sei pensar fazendo abstração de Deus. Pensar fazendo abstração de Deus é a mesma coisa que querer ver fazendo abstração da luz. Eu baseio minha posição e o Instituto, sobretudo, depois na escola que nós temos do professor Plínio de Oliveira, tem a base da nossa visão, é a doutrina social, a tradicional doutrina social da Igreja. Pio XI diz claramente: nesta intenção universal do poder de Cristo, não há diferença alguma entre os indivíduos e o Estado, porque os homens estão sob a autoridade de Cristo, tanto considerados individualmente como coletivamente na sociedade. Quer dizer, o Estado tem que reconhecer os direitos de Deus, tem que reconhecer o direito natural, tem que reconhecer os 10 mandamentos, tem que ordenar-se em função dos 10 mandamentos da lei de Deus. E um texto que eu gosto enormemente, que me toca o aspecto a mim, o meu a família, mas toca a nação, toca a qualquer governante, é do Beato Pio XI. Na Quanta Cura, ele ensinava: os estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. E, continua ele, o poder real foi dado não foi dado unicamente para o governo deste mundo, mas acima de tudo para a proteção da Igreja. Quer dizer, o poder foi dado aos governantes não só para o governo do mundo, mas sobretudo para a sustentação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E
os americanos diriam make sense, faz sentido. Porque qual o maior interesse que um chefe de Estado poderia ter de que uma população que cumprisse os 10 mandamentos, que fosse verdadeiramente católica? Haveriam crimes, assassinatos, abortos, imoralidade? Não. Seria o que nós rezamos todo dia para nós, quando dizendo, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seria obedecer à vontade de Deus. E eu termino com uma citação muito bonita do professor Pinheiro de Oliveira, num célebre discurso dele no Vale do Engabaú, por ocasião do Congresso Eucarístico aqui em São Paulo, na década de 40, mas que deve ser a nossa afirmação de fé. Dizia o professor Pinheiro de Oliveira, solenemente ele foi aplaudido por multidões imensas no Vale do Engabaú, que fala-se havia 1 milhão de pessoas no Engabaú nesse Congresso Eucarístico. Dizia o Dr. Pinheiro com a ufania que todo católico deve ter, uma expressão muito bonita que eu vi em São Luís Rei de França, a respeito de São Luís Rei de França, que São Luís Rei de França tratava a todos do mais alto do seu batismo. Assim também era o Dr. Pinheiro. Contra os inimigos da pátria que estremecemos e de Cristo que adoramos, os católicos brasileiros saberão mostrar sempre uma invencível resistência. Loucos e temerários, podemos dizer isso para os petistas, loucos e temerários, mais fácil seria arrancar no nosso céu o Cruzeiro do Sul do que arrancar a soberania e a fé a um povo fiel a Cristo. Nós acabamos de ouvir 3 magníficas exposições, mas aparentemente tratando de assuntos muito diversos. Mas existe um denominador comum a todas as 3. E esse denominador comum é que está provado que tanto o aborto como a socialização do Brasil foram planejadas por órgãos internacionais. Que órgãos serão esses? Será a Internacional Socialista? Será a ONU? Ou serão as fundações norte-americanas? Inclusive a do Bill Gates, que está tomando um aspecto cada vez mais revolucionário. Seja como for, essas dúvidas nós temos qual é, mas que ela existe, existe. Com isso, eu dou por encerrada a atual reunião. Ah, é?